Laura Kinney, a Terra, 616. Laura Kinney é uma mutante artificialmente modificada usando o DNA de Wolverine. A fim de replicar o experimento original da Arma X, o programa conhecido como Facility desejava clonar Wolverine para servir como seu assassino particular. A geneticista Sarah Kinney foi encarregada de liderar o projeto, propondo a criação de uma cobaia feminina após 22 tentativas fracassadas devido a um cromossomo Y danificado no material genético. Contrariando seus superiores, Kinney misturou seu próprio material genético com o de Wolverine e se tornou a mãe substituta do experimento, dando à luz X-23. Na instalação, o X-23 foi forjado em uma arma letalmente eficiente, sendo constantemente brutalizado por seu treinador, Kimura. No entanto, ela encontrou um vislumbre de ternura com Kinney, que à custa de sua própria vida ajudou o X-23 a escapar da instalação, reconhecendo-a como sua filha Laura. Desejando acabar com armas vis como ela, X-23 rastreou Wolverine até a mansão X para eliminá-lo. No entanto, Wolverine argumentou que ela havia sido uma vítima e se ofereceu para ajudá-la. Ao ingressar no Instituto Xavier, X-23 se tornou um jogador respeitado e valioso na comunidade mutante. Ela era membro do grupo de treinamento dos X-Men, parte do Esquadrão Assassino X-Force e aluna da Academia dos Vingadores. Desde então, Laura superou sua educação traumática e se rebatizou como novo Wolverine, desejando honrar o legado de seu salvador, a quem ela agora considera seu pai. Laura experimentou uma reviravolta em sua vida depois de conhecer clones de si mesma criados pela Alchemax. Ela colocou o mais novo dos clones sob sua proteção como sua irmã Gabi e formou uma nova família. Mudando-se para a nação mutante de Krakoa, Wolverine se tornou um herói popular entre os mutantes e foi eleito para fazer parte do mais novo grupo de X-Men. E história. A criação do X-23. Quando um programa ultra-secreto tentou recriar o experimento original da Arma X que envolvia o mutante selvagem, Wolverine, eles falharam em garantir um sujeito de teste que pudesse sobreviver ao processo de ligação do metal virtualmente inquebrável Adamantium ao seu esqueleto. Buscando levar o projeto em uma nova direção, o diretor do projeto, Dr. Martin Suter, recrutou a renomada geneticista mutante Dra. Sarah Kinney e a encarregou de criar um clone. Usando a única amostra genética disponível da Arma X, que foi danificada, eles não conseguiram salvar o cromossomo Y após 22 tentativas. Kinney propôs que eles criassem um clone feminino e, embora seu pedido tenha sido inicialmente negado, ela continuou e produziu um embrião feminino viável usando seu próprio material genético combinado com o de Logan para concluir o processo, levando Suter a reconsiderar. Apesar da resistência de seu protegido, Dr. Xander Rice, a quem Suter criou depois que o pai de Rice foi morto por um Wolverine bestial na instalação Arma X original, Suter permitiu que Kinney prosseguisse. Como vingança por sua insubordinação, Rice forçou Kinney a agir como a mãe substituta do espécime, e ela deu à luz X-23. Criado em cativeiro, X-23 foi treinado para ser uma arma. Kinney fez o possível para garantir que a criança mantivesse alguma aparência de humanidade, mas seus esforços pareciam em vão. Após 7 anos, Rice submeteu o X-23 a envenenamento por radiação para acelerar a ativação de seu gene mutante e extraiu suas garras à força e as revestiu com adamantium. Depois que Rice percebeu que a criança estava ficando mole, ele culpou seu sensei, uma das poucas pessoas que a trataram com gentileza, e testou um composto químico chamado cheiro de gatilho nele. O cheiro de gatilho fez com que Laura matasse impiedosamente qualquer coisa em seu caminho e, assim, ela assassinou sua melhor amiga. Rice já tinha uma substituta nas asas, uma mulher chamada Kimura. Kimura foi severa e puniu severamente X-23 pela morte de seu sensei. A arma de aluguel. Aos 11 anos, X-23 foi enviada em sua primeira missão de campo para matar o candidato presidencial Greg Johnson. Ela foi designada para a missão como uma espécie de estratagema de publicidade. Numerosas outras missões se seguiram, já que os serviços do X-23 foram vendidos pelo maior lance. Ela ficou emocionalmente atrofiada como resultado. Suas missões a levaram a locais em todo o mundo, incluindo Arábia Saudita, Las Vegas, Japão, Colômbia, Congo e muitos outros. Rice, em uma tentativa de vingar o assassinato de seu pai, abandonou o X-23 em uma missão particularmente perigosa com o AIM, mas ela sobreviveu contra todas as adversidades e conseguiu retornar ao Facility. Após seu retorno às instalações, Kimura puniu por não ter voltado com Rice. Sarah Kinney a deixou sair uma vez, não como uma tentativa de fuga, mas para usar o X-23 para ajudá-la a encontrar sua sobrinha, Megan, que havia sido sequestrada por um assassino conhecido. X-23 a encontrou e resgatou com facilidade. No final das contas, Rice persuadiu Suter a entregar o controle do programa para ele, então secretamente ordenou que o X-23 matasse Suter e sua família. X-23 foi capaz de matar Suter e sua esposa, mas não conseguiu matar seu filho, Henry. Mais tarde, Rice revelou a Kinney uma câmara com dezenas de cápsulas de incubação contendo clones femininos antes de demiti-la. Não querendo deixar Suter obter vantagem, Kinney deu ao X-23 uma última missão, destruir os pods e matar Rice. No entanto, Rice foi capaz de se vingar de Kinney do além-túmulo, já que ele havia exposto anteriormente ao cheiro do gatilho, deixando o X-23 em uma fúria que a levou a matar sua mãe. Enquanto ela estava morrendo, Kinney chamou X-23 de Laura. Tempo com a família.
Meses depois, Laura viajou para São Francisco e rastreou Megan e Debbie, a irmã de sua mãe. Apresentando-se como filha de Sarah, ela foi morar com eles. Embora Megan tenha tido pesadelos vívidos de seu sequestro, sua família acreditava que eram fantasias absolutas. Laura informou a Megan que o homem em seus pesadelos era realmente real e que ela o havia matado. Nas semanas seguintes, Laura e sua prima se uniram e ela contou como foi criada para ser uma assassina e forçada a matar sua mãe. O namorado de Debbie acabou sendo um agente da instalação que foi instruído a manipular o X-23 para matar Megan e Debbie usando o cheiro do gatilho. No entanto, o agente se atrapalhou com a tarefa e foi morto por X-23. Agentes da instalação invadiram a casa, liderados por Kimura. X-23 conseguiu colocar Megan e Debbie em segurança algemando Kimura a um radiador e, em seguida, provocando uma explosão na casa, ganhando algum tempo. Mais tarde, Laura deu instruções a Debbie e Megan para escapar e assumir novas identidades, originalmente destinadas a serem usadas por Laura e sua mãe, embora confessasse que não seria capaz de vê-las novamente. Depois que Laura e Megan se separaram, Laura decidiu enfrentar o homem que tornou sua criação possível, Wolverine. Sozinho mais uma vez. X-23 rastreou Wolverine até a mansão de Xavier. Um dia depois que Logan deixou o terreno, Laura o confrontou, ficando cara a cara com seu pai biológico pela primeira vez. Ela o envolveu em uma batalha, derrotando-o por meio de táticas e capacidade de manobra, após o que ela disse a ele que tinha vindo para matá-lo e depois a si mesma para que não pudessem ser criadas mais armas mutantes como ela. Logan disse a ela que ela poderia matá-lo se quisesse, mas ele não a deixaria se matar. Ele também revelou que estava ciente da aprovação de X-23, tendo recebido uma carta detalhada de sua mãe. A conversa foi interrompida quando o Capitão América veio prender Laura. Como cativa da SHIELD, Laura foi interrogada pelo Capitão América e Matt Murdock. Apesar do caos em seu passado, Matt Murdock aceitou a inocência de X-23. O Capitão América queria que X-23 espiasse os assassinatos que ela havia cometido. No entanto, ele finalmente libertou X-23 para evitar a exploração dela pela SHIELD como sua própria arma. Colocando-a em um ônibus para a cidade de Nova York, ele também deu a ela cópia da carta de sua mãe para que ela pudesse lê-la. X-23 ressurgiu em Nova York e foi encontrado morando nas ruas por um cafetão chamado Zebradere, que a acolheu e a empregou como prostituta. X-23 conheceu Kiden Nixon, um jovem mutante com a habilidade de congelar o tempo quando está em perigo. Juntamente com a professora de Kiden, eles resgataram outra jovem mutante, a feroz Katiana, de uma multidão enfurecida. Zebradere rastreou X-23, mas com a ajuda de seus novos amigos e um mutante chamado Felon, os capangas de Zebradere foram derrotados. X-23 o matou para salvar a vida de seus amigos. Personalidade. Sob a facilidade, Laura foi criada para ser uma arma viva e tratada como uma ferramenta, com apenas sua mãe Sarah Kinney e seu sensei tratando-a com gentileza. Ser forçado a matá-lo sob a influência do Trigger Center foi uma experiência profundamente traumática para Laura, que internalizou um profundo sentimento de autoaversão e culpa. Sem uma saída saudável para sua depressão, ela começou a se cortar com as garras, um hábito que continuou até a adolescência e também era propensa a explosões de extrema raiva e violência semelhantes às de seu pai. Durante grande parte de sua vida, Laura lutou contra sua autoaversão e a crença de que seu passado como assassina a tornava indigna de ser um X-Men. Outra fonte de angústia para ela era se ela poderia ser considerada uma pessoa real e se tivesse uma alma, já que foi criada para acreditar que era um clone imperfeito de Wolverine. Com o apoio de Logan e do resto dos X-Men, Laura foi lentamente capaz de trabalhar para superar seus traumas, melhor visto quando ela deixou de lado seu codinome atribuído pela Facility de X-23 e assumiu o manto de Wolverine após a morte de Logan. Morte, rejeitando as tentativas de Kimura de iluminá-la, afirmando sua identidade como filha de Logan e Sarah. Atributos. Poderes. Laura Kinney é uma mutante de segunda geração e possui poderes semelhantes aos de seu pai, Logan. A regeneração celular acelerada de Laura aumenta sua força natural, velocidade, agilidade, resistência e reflexos. Ela foi classificada como uma ameaça grave tanto pelo N** e quanto pelo Nimrod. Fator de cura regenerativo. Como Wolverine, o poder mutante primário de Laura é um fator de cura acelerado que permite que ela regenere tecidos danificados ou destruídos com muito mais velocidade e eficiência do que um ser humano comum. Ela é capaz de curar completamente ferimentos, resultando em danos maciços aos tecidos e perda de sangue, como múltiplos ferimentos de bala, cortes e perfurações em questão de minutos. Seu fator de cura é desenvolvido a tal ponto que ela é capaz de recolocar membros decepados, como uma mão. Ela também provou ser capaz de regenerar um braço inteiro sozinha, a Elixir estava incapacitado na época. Seu fator de cura pode flutuar com seu estado psicológico, pois as feridas de batalha tendem a cicatrizar muito rapidamente, mas seus cortes auto-infligidos parecem permanecer visíveis por algum tempo. Imunidade química estrangeira. A cura natural de X-23 também oferece a ela imunidade virtual a venenos e a maioria das drogas. Ela pode ser afetada por algumas drogas, como tranquilizantes, se for exposta a uma dose maciça. Imunidade a doenças. Devido ao seu sistema imunológico altamente eficiente, X-23 é imune a todas as doenças e infecções terrestres.
longevidade, presumivelmente, porque Laura é filha do mutante Wolverine, seu fator de cura também lhe proporcionará uma vida útil prolongada, retardando os efeitos do processo de envelhecimento. Isso foi visto durante seu tempo no Vault, onde o tempo passou muito mais rápido do que o tempo no mundo exterior. Ela passou pelo menos 200 anos lá e foi capaz de manter sua juventude até certo ponto. Sentidos aguçados sobre-humanos. Laura possui sentidos aguçados sobre-humanos que são comparáveis aos de certos animais. Ela é capaz de ver a distâncias muito maiores, e com perfeita clareza, do que um ser humano comum, e sua acuidade visual é tão refinada que ela é capaz de ver um único sentinite a olho nu. Ela mantém esse mesmo nível de clareza na escuridão quase total. Seu sentido de audição é aprimorado de maneira semelhante, permitindo que ela ouça sons que os humanos comuns não podem ou ouça sons que os humanos comuns podem, mas a distâncias muito maiores. X-23 é capaz de usar seu olfato altamente desenvolvido para rastrear alvos por cheiro com um impressionante grau de sucesso, mesmo horas depois. Ela foi capaz de detectar que a vítima de um assassinato tinha colesterol alto apenas pelo cheiro. Agilidade sobre-humana. Em agilidade, o equilíbrio e a coordenação corporal de Laura são aprimorados a níveis que estão além dos limites físicos naturais até mesmo do melhor atleta humano. Reflexos sobre-humanos. Os reflexos de Laura são aprimorados a níveis que estão além dos limites físicos naturais do melhor atleta humano. Em pelo menos um caso, ela reage e corta ao meio com suas garras uma bala disparada em seu rosto quase a queima-roupa. Durabilidade sobre-humana. Ela era capaz de lutar contra o Hulk sem sofrer nenhum ferimento grave e sobreviver a explosões de energia de Nimrod, a mesmo que precisasse de cura e quase morresse. Resistência sobre-humana. Os músculos de Laura produzem consideravelmente menos toxinas de fadiga durante a atividade física do que os músculos de um ser humano comum. Ela pode se esforçar no máximo por cerca de 24 horas antes que a fadiga comece a prejudicá-la. Garras de osso. O esqueleto de Laura inclui 2 garras de osso retráteis em cada braço e uma em cada pé que ela pode estender e retrair à vontade. Essas garras estão alojadas sob a pele e os músculos. Desembainhá-los faz com que sua pele rasgue sangue, mas as feridas são rapidamente tratadas por seu fator de cura. X-23 pode desembainhar qualquer número dessas garras de uma só vez, embora ela deva manter seus pulsos e pés retos no momento em que as garras emergem. As garras são naturalmente afiadas e mais resistentes do que o osso humano normal, permitindo que o X-23 corte a maioria dos tipos de carne e materiais naturais. Defesas psíquicas. Laura demonstrou um nível de resistência contra sondagens e ataques psíquicos. Quando ela chegou pela primeira vez à Escola Xavier, Emma Frost levou um tempo para finalmente rompê-los e ser capaz de sondar livremente sua mente. Suas defesas também eram fortes o suficiente para expulsar a consciência do Senhor Sinistro quando ele tentou assumir o controle de seu corpo. Habilidades. Treinamento especializado em operações secretas, criada em cativeiro. Devido ao seu extenso treinamento como agente ultra-secreta, X-23 foi treinada para se tornar uma arma viva. Ela é altamente treinada no uso de armas de longo alcance e explosivos e é especialista em técnicas de assassinato. Rastreador especialista. Devido ao seu olfato aprimorado, Laura é uma rastreadora perigosa e memorizou muitos cheiros diferentes. Master Martial Artist. Ela é mestre em combate corpo a corpo, com treinamento intensivo em inúmeras técnicas de artes marciais armadas e desarmadas durante seu tempo na instalação. Mestre acrobata. Ela é uma atleta olímpica, ginasta, acrobata e trapezista capaz de inúmeras manobras e proezas complexas. Multilingue. Laura fala fluentemente inglês, francês e japonês. Ela diz que é fluente em muitos outros idiomas e já foi mostrada falando russo. Intelecto superdotado. Ela possui a capacidade de processar rapidamente vários fluxos de informações, por exemplo, avaliação de ameaças, e responder rapidamente a situações táticas em mudança, sendo capaz de produzir probabilidades precisas em diferentes situações. Além disso, Laura afirmou ter uma memória fotográfica. Fraquezas. Explosões de energia poderosas, ferimentos como ser atingido por rajadas de energia de Nimrod que a fizeram envelhecer não podem ser curados. Se ela tivesse sido atingida novamente, provavelmente teria morrido. Automutilação. Laura tem um histórico de se cortar com as garras devido a sentimentos de depressão e culpa. Essas feridas cicatrizam muito mais lentamente do que as infligidas por outras pessoas. Laura começou a praticar automutilação depois de ser forçada a matar seu sensei quando criança, e seus braços mostraram cicatrizes visíveis por algum tempo depois. Muramasa Blade. Como seu pai e irmão, Laura não pode se curar dos ferimentos causados pela Muramasa Blade porque corta em nível molecular. No entanto, ela é capaz de se curar naturalmente de tais feridas cortando a carne infligida com qualquer outra lâmina. Tranquilizantes. Laura pode ser subjugada com uma dose suficientemente alta de tranquilizantes. Parafernália. E equipamento. Adamantium. Originalmente, apenas as garras de Laura eram revestidas com o metal quase indestrutível Adamantium, mas, após um erro durante sua ressurreição, ela agora se encontra com um esqueleto de Adamantium semelhante ao de seu pai. Como resultado, seus ossos são praticamente inquebráveis e suas garras são capazes de cortar quase qualquer substância, com exceção do próprio Adamantium e do escudo do Capitão América. Sua capacidade de cortar completamente uma substância depende da quantidade de força que ela pode exercer e da espessura da substância. Além disso,
Como os ossos de suas mãos e pulsos não são atados com adamantium, é provável que a reverberação de suas garras possa quebrar suas mãos com força significativa. Ao contrário de Wolverine, a presença de adamantium em seu corpo não é suficiente para interferir na função normal de seus ossos de gerar glóbulos sanguíneos, embora seja possível que algum grau de seu sistema imunológico seja distraído pela presença da substância estranha. Suas garras podem cortar a pele e os olhos do Hulk. A armadura Muramasa. Escudo Muramasa. Traje do Wolverine. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!